Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais essa aula de História comigo, o professor Valber Silva Pimentel, e a gente vai dar continuidade, então, aos nossos assuntos, né? Nós que estamos falando aí sobre o período contemporâneo, da história contemporânea, falando agora sobre a Segunda Guerra Mundial, beleza, galera? E vamos lá juntos. Muito bem, então olha só, nas aulas anteriores nós falamos sobre a ascensão do totalitarismo, que vai ser uma das consequências, né, aí da Primeira Guerra Mundial, falamos do período Vargas aqui no Brasil, e agora dando continuidade, né, aos fatos históricos aí marcantes do século XX, vamos falar um pouquinho da Segunda Guerra Mundial. Porém, é claro, antes de entender a Segunda Guerra Mundial em si, né, é importante entender como que ela começou, né? Então vamos lá pelos antecedentes. Primeiro, é claro, a ascensão nazista. Não há como entender a Segunda Guerra Mundial sem entender a ascensão nazista. Por isso que nós já vimos nas aulas anteriores, né, sobre o totalitarismo. Quando os nazistas assumem o poder na Alemanha, o que nós vamos ter? O que vai estar acontecendo lá? Primeiro, a Alemanha vai sair, né, da Liga das Nações. Lembra que a Liga das Nações foi criada após a Primeira Guerra Mundial, a fim de tentar manter, né, a paz mundial, porém, é claro, não deu muito certo, era uma instituição bastante fraca, não tinha muito apoio, nem os Estados Unidos, que propuseram a criação da Liga das Nações, fazia parte, né? A Alemanha vai sair da Liga das Nações. Além disso, havia a ideia do espaço vital. O que era a doutrina do espaço vital? Lembra que para os nazistas, o povo alemão era chamada raça ariana, né? E daí que, para que essa raça ariana pudesse desenvolver plenamente, era necessário que ele conquistasse mais território, a fim de suprir a necessidade de mais terras para agricultura, para desenvolvimento econômico, etc. Então, havia a ideia do espaço vital, que era uma doutrina, então, que a Alemanha deveria se expandir, conquistar mais espaços, certo? Além disso, com a ascensão nazista, a gente vai ter o processo de rearmamento da Alemanha. Lembra que com o Tratado de Versalhes, a Alemanha teve aí seu exército, né, desestruturado, sua marinha de guerra e tudo mais, né? Teve seu exército limitado também, e aí Hitler vai promover novamente o alistamento militar, vai reestruturar o exército, reorganizar a marinha de guerra, a força aérea também, e a Alemanha vai se rearmar. E é claro, você pode perguntar, mas a França, a Grã-Bretanha não poderiam impedir, né, uma vez que assim ele estava desrespeitando as cláusulas do Tratado de Versalhes? E aí está o detalhe, a ascensão do nazismo vai ser visto pela Grã-Bretanha e pela França como uma forma de conter o avanço comunista na Europa. Lembra que a Rússia já era um país comunista, né, era a União Soviética, e aí havia o medo que o comunismo se alastrasse, né, pela Europa. E aí o regime forte nazista foi visto como capaz de barrar, né, esse avanço. Em 1936, a gente vai ter aí o surgimento do chamado Pacto Anticomintern. O que era o Pacto Anticomintern? Vai ser justamente uma aliança entre a Alemanha, o Japão e a Itália, feita justamente para conter o avanço comunista. E aí que esse Pacto Anticomintern vai acabar dando origem, né, ao eixo, né, como a gente chama, que vai ser a aliança militar entre esses três países, que vai provocar aí a Segunda Guerra Mundial. Além disso, entre 1936 e 39, vai rolar a Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola, nada mais, nada menos, vai ser uma guerra, né, entre as forças republicanas, né, do governo legitimamente eleito da Espanha, contra as forças do general Francisco Franco, que tinha inspiração fascista, né, por isso que a gente chama o franquismo, né, o regime que vai assumir na Espanha, também de regime próximo do fascismo, tá certo? E essa guerra vai ser importante porque além dessas duas forças, nós vamos ter a participação da Alemanha, vamos ter a participação da Itália. A Alemanha vai testar várias armas novas de guerra, né, matando uma boa parcela da população civil, vão bombardear Guernica. Enfim, esse conflito vai ser visto como um grande ensaio para a Segunda Guerra Mundial, uma vez que teremos aí a luta contra a ascensão do fascismo. E aí, lá na Espanha, diante do apoio alemão, o apoio italiano, e aí, diante também da recusa da ajuda francesa, britânica, de qualquer outro, o regime republicano vai acabar caindo, dando origem ao franquismo, certo? E aí não é à toa que a Guerra Civil Espanhola termina em 39, que é o mesmo ano que começa a Segunda Guerra Mundial. Além disso, né, devido à ideia do espaço vital, havia reivindicações territoriais nazistas, né? Então, por exemplo, a Alemanha vai provocar a remilitarização da Renânia. A Renânia era uma região da Alemanha que deveria ser desmilitarizada, né, pelo Tratado de Versalhes, ela vai ser remilitarizada, certo? Em 1936. A Áustria vai ser anexada em 1938,
vai ser o processo conhecido como Anschluss. Como os austríacos tinham aí várias semelhanças, né, culturais, étnicas com os alemães, vai haver um plebiscito na Áustria pelo partido nazista austríaco, e lá eles vão ganhar, e aí a Alemanha vai ocupar e vai anexar a Áustria, em 1938, vai ser o Anschluss. Além disso, em 1938, a gente vai ter também o Tratado de Munique. Nesse Tratado de Munique, Hitler, ele vai reivindicar a posse dos Sudetos, que é essa região, né, do país chamado, na época, de Tchecoslováquia. Então, ele dizia que Sudetos tinha muita população alemã e tudo mais, então ele vai chamar no tratado, na Conferência de Munique, né, vai chamar a França, vai chamar a Grã-Bretanha, e eles vão permitir que Hitler anexasse os Sudetos, né, e detalhe, sem a participação do governo da Tchecoslováquia, né. E aí, o que acontece? Ele vai anexar os Sudetos, 38, porém, depois ele vai anexar também o restante da Tchecoslováquia, né? Então, perceba, ele vai acabar desobedecendo o tratado, né? Porque ele tinha que anexar somente Sudetos, porém, ele anexa toda a Tchecoslováquia mais tarde, né? E, diante disso, é claro, a Grã-Bretanha e a França aí sempre se omitindo, porque acreditavam que seria uma forma de barrar o avanço do comunismo. E aí, o que acontece? Diante de todos esses movimentos, né? E também diante do pacto anticomitê, a gente vai ter, então, a formalização, né, da aliança militar chamada de Eixo, aliança entre a Alemanha, né, a Itália, o Japão também. E aí, para fechar os antecedentes, também temos, em agosto de 1939, o Pacto Germano-Soviético de Não Agressão. O que é o Pacto Germano-Soviético de Não Agressão? Foi um tratado firmado entre a Alemanha nazista e a União Soviética, né, comunista e de Stalin, justamente para dizem que os dois não iam se agredir caso acontecesse uma guerra, né? Secretamente havia uma cláusula que trazia a divisão da Polônia entre os dois. Então, esse tratado não foi à toa, esse pacto germano-soviético na agressão, porque ele nada mais, nada menos fazia a divisão da Polônia entre os dois. E a Alemanha ficaria com um lado da Polônia, a parte oeste, enquanto a Rússia, a União Soviética, ficaria com a parte leste da Polônia. Então, e aí, é claro, isso trazia, né, o compromisso dos dois países não se atacarem. Porém, é claro que a gente vai ver mais adiante, né, que a Alemanha vai desobedecer esse tratado e vai invadir a União Soviética mais tarde. Muito bem, falando agora do início da guerra, né, a gente pode dividir a guerra em três fases, melhor dizendo, né? Primeira fase, que é o avanço do eixo, depois a segunda, a contenção do eixo, e a terceira fase, né, que já vai ser a derrota do eixo. Vamos lá por parte. No início da guerra, na primeira fase, momento aí do avanço do eixo, tá certo? Da Alemanha nazista, sobretudo, a gente vai ter a adoção da Blitzkrieg, que era uma técnica de combate que ele juntava tanto a força terrestre quanto a força aérea, fazendo de fato um ataque relâmpago, que deixava as forças inimigas incapazes de se defenderem, através dessa técnica que o Hitler vai invadir a Polônia, em setembro de 1939, é quando começa a Segunda Guerra Mundial, que quando ele invade a Polônia, a Grã-Bretanha e a França vão declarar guerra à Alemanha, tá certo? Através dessa técnica da Blitzkrieg, também a Alemanha vai invadir a Dinamarca, a Noruega, a Bélgica, Luxemburgo, Países Baixos, em 1940, chegando até a França, e vai invadir e vai tomar a França rapidamente, certo? E aí, quando ele invade a França, a gente vai ter a divisão da França em duas áreas. Essa região aqui ao norte vai ser chamada França ocupada pelos nazistas, enquanto essa região ao sul vai ser chamada França de Vichy, porque vai ser colocado lá um governo colaboracionista, governo que cooperava com os nazistas. Então, perceba, de maneira muito rápida, Hitler vai dominar praticamente metade da Europa, né? Além disso, ele vai invadir os Balcãs, na região ali da Grécia, com apoio italiano. Nisso, nós vamos ter a adesão também da Bulgária, da Romênia, da Hungria, que vão aderir ao lado da Alemanha, olha só, então vão também fazer parte do conflito ao lado da Alemanha nazista. Em 1941, a Europa estava praticamente controlada pela Alemanha, tá certo? Além disso, também vai se formar o chamado Afrika Korps, que era justamente um corpo, né, aí de expedicionários nazistas que foram lutar no norte da África. É assim que a guerra vai, então, se tornando mundial, perceba, ela começou na Europa. E aí, graças ao Afrika Korps, né, ela vai chegar também ao norte da África. E não só na África, mas também no Oceano Pacífico,
o Japão, perceba, ele fazia parte do eixo, né, lá do Pacto Anticomintern. Em 37 vai invadir a China, em 41 vai invadir a Indochina, região ali do Vietnã, do Laos, do Camboja, e em dezembro de 1941, o Japão vai atacar, né, a base militar de Pearl Harbor, no Havaí, que é uma base militar norte-americana. Vai ser um ataque surpresa, vai haver aí grandes perdas dos Estados Unidos, e aí quando os japoneses atacam Pearl Harbor, é quando os Estados Unidos decidem entrar, né, diretamente na guerra. E aí perceba, então, como a guerra vai se tornando mundial. Antes era Europa, Norte da África, agora Ásia e América também, com a entrada dos Estados Unidos na guerra em 1941. Na segunda fase, é conhecida como a contenção do eixo. O que acontece? Diante aí, né, a Europa praticamente estava nas mãos de Hitler. E aí o que vai acontecer? Ele vai decidir, em 1941, invadir a União Soviética, através da chamada Operação Barbarossa, certo? E aí, então, perceba que Hitler, ele rasga, né, o pacto germano-soviético na agressão, porque ele vai lá e invade a Rússia, né, ampliando aí suas pretensões, né, de dominação da Europa, tá certo? Em 1942, começa a Batalha de Stalingrado, que vai até 43, que vai ser a batalha até hoje considerada a mais sangrenta da história, e aí é uma batalha, né, que realmente vai ser decisiva, porque lá, depois de muitos dias de luta, a União Soviética vai vencer e vai ser a grande, né, primeira grande derrota dos nazistas e a vitória soviética. E aí perceba que os nazistas começam a perder fôlego. Nós vamos ter o início da contra-ofensiva dos aliados, em 1942, né, aqui é a Batalha de Stalingrado, tá? Em 1942, nós vamos ter a vitória da Grã-Bretanha no norte da África, né, derrotando o Afrika Korps, né, chefiado pelo general Erwin Rommel. E aí, percebe, então, já em 42, esse ano, né, 42 vai ser, então, um ano crucial, né, o início da Batalha de Stalingrado, que termina em 43 com a derrota nazista. Em 42, os nazistas são derrotados no norte da África, e isso abre espaço para a terceira fase da guerra, que agora é a derrota do eixo. Em 1943, nós temos a invasão dos aliados à Itália, a partir lá do norte da África, né? Os aliados invadem a Itália para depor Mussolini. Mussolini vai ser retirado do poder pelo próprio rei Vítor Emanuel III, certo? Porém, ele mesmo sendo destituído do poder, né, do cargo de primeiro-ministro, ele vai ser depois resgatado pelos alemães e vai ser colocado de volta no poder, né? Os alemães vão tomar parte do território italiano, dando a Mussolini o norte da Itália, conhecida como a República de Salò, né, o governo fantoche, que vai durar ainda de 43 até 45. Em 1943, a gente vai ter a grande Batalha de Kursk, né, que vai ser a maior batalha de blindados da história, aconteceu lá na região da União Soviética. E em 1944, a gente vai ter o célebre Dia D, que vai ser o desembarque das tropas aliadas na Normandia, no norte da França. Até hoje, considerada a maior operação de guerra da história, né, porque os aliados vão sair, né, da Grã-Bretanha, vão atravessar o Canal da Mancha e chegar ao norte da França, de onde eles vão começar o processo de libertação da Europa das garras, né, dos nazistas. E aí o que acontece? Antes da gente falar mais da guerra, é importante falar também sobre o Holocausto, né, chamado também, né, pelos judeus de Shoah, certo? O que acontece? Você lembra que os nazistas acreditavam na inferioridade dos judeus, tinham o desejo, né, de eliminar os judeus da face da terra, e aí o que acontece? Com a Segunda Guerra Mundial, eles vão começar o seu plano, né, de eliminação dos judeus. É importante ter claro que as regiões onde mais teremos presentes, né, esses espetáculos de horrores, né, de morte em massa de judeus e outras pessoas perseguidas pelos nazistas, vai se dar sobretudo na região da Europa Oriental, né, ali na Polônia, na União Soviética ocupadas. No início vai se dar através dos chamados dos fuzilamentos, né, feita pelas tropas do Einsatzgruppen, da SS, porém era uma maneira extremamente cruel, né? Nem os próprios nazistas aguentavam passar o dia todo fuzilando pessoas inocentes, desarmadas. Isso vai dar origem a outras estratégias. A gente vai ter o surgimento de guetos, que são bairros judeus nas regiões ocupadas, né? Onde vão ficar ali os judeus vivendo situações penosas, né? Sem condição alguma, né, de vida. Até que em 1942 vai se criar a ideia da solução final, que é a utilização de campos de extermínio para a morte em massa de judeus. E aí que surgem, né, os campos de extermínio, temos vários mais conhecidos, né, Auschwitz-Birkenau, o maior de todos, Treblinka, que é o segundo maior, né, também na Polônia. E aí, nessa região, geralmente, eles utilizavam a mão de obra de quem ainda tinha condições de trabalhar, enquanto mulheres, crianças, idosos,
idosos doentes eram sumariamente mortos, né? Isso, é claro, depois de pegar tudo que ainda tinham de riqueza, dente de ouro, joias que ainda pudesse ter, né? Tudo era tomado e depois as pessoas eram mortas, né? Por isso que na frente desses campos de concentração, onde os judeus chegavam, os prisioneiros de guerra em geral, havia sempre essa frase, Arbeit macht frei, né? Quer dizer, trabalho liberta. Então as pessoas eram levadas para aí pensando que iam trabalhar, né? Quando na verdade iam ser mortas, né? E aí nós vamos ter aqui a morte em massa de judeus, como é mais conhecido, mas também de prisioneiros de guerra, comunistas, ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová, todos aqueles que desagradavam de alguma maneira o regime nazista, né? E vamos ter a morte de mais de 6 milhões de pessoas, a maior parte, claro, sendo judeus. E aí os judeus, eles chamam esse evento trágico, né, de Shoah, certo? Então, se você vê esse nome, você já sabe que é a mesma coisa que o Holocausto, esse evento trágico da história da humanidade, né? E aí, indo adiante, né, agora para a guerra, em 1944, a gente vai ter a libertação de Paris, né, olha aí, da França. Em 1945, a gente vai ter a captura e o fuzilamento de Mussolini por partigiani, membros da resistência antifascista italiana, vão pegá-lo, vão fuzilá-lo em Milão e deixar o corpo dele exposto em praça pública, né, para ser execrado. As pessoas vão lá, cuspiam, jogavam coisas no corpo de Mussolini, tanta raiva que eles tinham dele. E em abril nós vamos ter o suicídio de Hitler e Eva Braun. Isso vai se dar quando Hitler já não via mais condição alguma da Alemanha virar a guerra. Berlim já estava ocupada pelas tropas soviéticas, diga-se de passagem, né? E aí, diante disso, Hitler não queria terminar da mesma forma que Mussolini, por isso acabou cometendo suicídio, né? Ele, Eva Braun, assim também com alguns seguidores que ainda estavam com ele lá no bunker da chancelaria, né? Um esconderijo subterrâneo ali abaixo, né, do solo de Berlim, tá? E aí isso vai levar a 7 de maio de 1945, a rendição da Alemanha, finalmente, né? E aí a gente vai ter essa imagem clássica, que é a bandeira da União Soviética sendo hasteada lá em cima do hashtag, simbolizando a vitória dos aliados na Europa. Na Europa, porque no Oceano Pacífico a guerra ainda continuava, né? O Japão continuava lutando ali contra os Estados Unidos. E aí o que acontece? A partir de 1944, a gente vai ter a adoção da tática kamikaze, né? Aqueles aviões cheios de bombas, né, que explodiam lá nos porta-aviões norte-americanos. Isso porque o Japão também já não via mais esperança de vencer a guerra, né? Os Estados Unidos já tinham várias vitórias ao longo das ilhas do Oceano Pacífico, expulsando os japoneses, né, dessas regiões. E aí, mesmo assim, a guerra continuava. É por isso que em agosto de 1945 a gente vai ter o lançamento das bombas atômicas Hiroshima e Nagasaki, também um evento extremamente terrível na história da humanidade, quando as bombas atômicas vão ser utilizadas pela primeira vez, né, contra pessoas, né, nessas duas importantes cidades japonesas. E aí, claro, temos várias formas de explicar essas bombas, né? Existe a ideia, né, de que Harry Truman, presidente norte-americano, queria abreviar o final da guerra, uma vez que os japoneses não mostravam que queriam se render, né? Havia também a ideia, né, de que como a guerra estava acabando, já iniciava aquele clima da Guerra Fria, os Estados Unidos queriam demonstrar seu poder, né, frente à União Soviética, ainda mais que havia, né, o interesse da União Soviética assinar uma paz separado com o Japão, e isso poderia ser ruim para os Estados Unidos. Enfim, nós temos em agosto de 45 o lançamento dessas bombas atômicas, né, nessas duas importantes cidades japonesas, e é isso que vai levar, 14 de agosto, a rendição do Japão, né, o Japão se rende 14 de agosto, e em 2 de setembro eles assinam finalmente, né, o Tratado de Paz, o armistício, e é aí que nós temos finalmente o fim da Segunda Guerra Mundial, tá joia? E aí só citando alguns outros aspectos da guerra, né, porque essa guerra tem muitas coisas interessantes, não dá para falar tudo, porque o tempo é curto, né, mas falando sobre alguns outros pontos, né, da Segunda Guerra Mundial. A gente vai ter a participação muito grande em algumas regiões dos chamados partisãs. Quem eram os partisãs? Era a população civil, muitas vezes, que se armava para lutar contra a ocupação soviética, contra a ocupação alemã, perdão, né? Era uma espécie de guerrilheiros que lutavam. Então, por exemplo, a Iugoslávia vai ser um país, por exemplo, que vai conseguir se libertar da Alemanha quase que sozinho, praticamente sozinho, graças à ação dos seus partisãs, né? Os guerrilheiros iugoslavos que lutavam contra os soviéticos. Na União Soviética também teremos a presença de partisãs, inclusive mulheres vão participar muito ativamente, né, nessa luta contra os nazistas na Alemanha. Até mesmo na Força Aérea Soviética, a gente vai ter presença de aviadoras alemãs, que eram conhecidas, inclusive, como bruxas da noite, né, porque elas eram muito hábeis, né, foram responsáveis também por muitas baixas do lado alemão. E outra participação também importante vai ser dos soldados africanos,
Lembro que a Europa ainda tinha muitas colônias na África, né, assim como na Ásia, e aí muitos africanos também vão lutar na Europa pelas suas metrópoles. E é isso que, de certa maneira, também vai ajudar depois no processo de independência das colônias da África, né, diante do domínio europeu. E também temos a participação dos brasileiros, que nós já comentamos, né, na aula passada, quando falamos da Era Vargas. O Brasil vai participar através da FEB, né, Força Expedicionária Brasileira, através da FAB também, né, Força Aérea Brasileira, e também vão ser grandes heróis, né, que como a gente já comentou na aula passada, eram pessoas que nem sabiam pegar em armas, mas que aprenderam ali na hora, na marra, a lutar, e lutaram bravamente contra o nazismo na Itália. Certo? E é isso, galera. Muito obrigado, então, pela atenção. Espero que você tenha compreendido melhor, bem, né, esse assunto. A gente tentou resumir, explicar da melhor maneira possível. E aqui só para te lembrar, né, que o Brasil teve sempre uma posição ambígua com Vargas, né, ele era simpatizante do eixo, porém, a partir de 42, né, ele fica para lado dos aliados, manda as pessoas, os soldados, né, os pracinhas lutarem na Europa contra o nazismo. Mas, né, uma brincadeirinha aí para a gente fechar o assunto de hoje. Qualquer coisa, deixe seu comentário e até a próxima. Tchau!